Alô, time RL, Resenha Loading entrando no ar e agora também estamos na Rede Com Brasil, na TV aberta. Para você que está ligado no YouTube acompanhando a gente, pode escolher. Quer ver na televisão, quer ver no YouTube? Só vem. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações e vem. Se você é jogador caro, vem participar com a gente. Hoje o nosso assunto é base, estamos recebendo dois treinadores da base, um do Flamengo e outro do Fluminense. E para fazer essas perguntas, me ajudar aqui nessa missão, tenho dois dos meus pupilos, meus crias, como eu gosto de dizer, Guilherme e o Patrick, bem-vindos. Fala, craques, meus jogadores de alta renda. Prazer demais estar aqui com vocês. E, meus amigos, o futebol não começa no profissional. Então, existe um processo, existe base. E hoje o assunto vai ser bem interessante com essas duas lendas do futebol. Amigos do Resenha Loading, tudo bem com vocês? Tudo bom, Vanessa? Tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia muito legal com esses dois craques aqui do Flamengo e do Fluminense. Estou muito ansioso pelo papo. Quero dar as boas-vindas para o Edson, que é coordenador do futsal do Flamengo. Bem-vindo, prazer ter você aqui. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia sobre base, sobre futebol, sobre formação. E o Rafael Souza, que é supervisor técnico do futsal do Fluminense. Vanessa, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre os processos, sobre a nossa formação, sobre os atletas que começam lá com 6, 7 aninhos com a gente, que a gente vê chegar no profissional. Eu imagino, Rafa, que vocês devem ter visto muitos desses jogadores que hoje estão nos times principais. Eles passaram pela base e vocês viram o crescimento desses que são os atletas que representam seus clubes hoje no time profissional. Quantos desses aí você viu? Quantos desses passaram na base e você viu crescer e se desenvolverem e hoje estão brilhando nos clubes? Olha, Vanessa, a gente lá no Fluminense teve orgulho de trabalhar com muitos meninos, né? Começaram conosco lá com 6 anos, 7 anos, 8 anos, enfim, desde o nosso começo do nosso processo, né? Então eu posso citar para você o Marcelo, né, que a gente está com muito orgulho recebendo de volta, passou lá pelo nosso futsal, o Gerson, que hoje está no Corrimão, Clube de Regatas do Flamengo, também começou com a gente, o Douglas, que hoje está no futebol grego, enfim, o Alan, hoje na Inglaterra, a seleção brasileira, o Marcelo Pitaluga, hoje goleiro perfumando futebol inglês, João Pedro, vendido recentemente também futebol inglês, o Wallace. Enfim, vários meninos começaram lá conosco, a gente tem o maior orgulho disso, de ter ajudado a contribuir e fazer parte do processo de formação desses meninos. Para você que está ligado aqui com a gente, todo mundo sonha em jogar futebol, mas você não sabe o caminho que aquele atleta trilhou para chegar até ali. Existe um segredo, Edson? O que você olha num menino que chega lá no Flamengo, você fala assim, esse garoto é diferenciado. Qual é a diferença dele para os outros tantos que não conseguem passar na peneira? Vanessa, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente olha para um atleta que está começando nessas idades iniciais é a relação que ele tem com a bola, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, a maneira de se relacionar com a bola, a capacidade técnica. Mas eu acho que até por uma ideia do clube, por uma identidade muito clara do clube, a gente tem algumas coisas como coragem, atitude e reverência, que eu acho que são características muito marcantes para um jogador do Flamengo. Então, quando o jogador tem essa característica de ter uma boa relação com a bola e ainda tem essas ações comportamentais muito fortes, muito evidentes, eu acho que ele se caracteriza como um forte candidato. Quem você viu passar na base que hoje está brilhando? Hoje a gente tem um grande exemplo aí, representando a seleção brasileira, do João Gomes, né, que chegou lá no clube com 8 anos de idade, jogando futsal, jogador decisivo desde muito novo e está trilhando esse caminho de sucesso. Mas a gente tem várias vendas recentes aí do Flamengo para o futebol europeu, como o Matheus Tuller, que está jogando no futebol japonês. Agora no elenco profissional a gente tem aí Matheus Gonçalves, Matheus França e vários outros exemplos que a gente tem. Lázaro no futebol espanhol. É claro que os fundamentos são uma coisa muito importante para uma criança, para um garoto que está começando na base. Mas também existe um trabalho para a saúde mental dessa criança, tem um acompanhamento psicológico para acompanhar o crescimento e desenvolvimento desse atleta também. A gente lá no Fluminense, a gente tem uma psicóloga especialmente do departamento de futsal, né, que atende todas as categorias, do sub-5 ao sub-13. Né? Então a gente dá esse acompanhamento psicológico, a gente entende que a família é uma parte muito importante do nosso tripé do desenvolvimento de formação, né? Então a gente tem todo um suporte para essas famílias, como eu te falei, desde lá dos 5 aninhos até o sub-13, porque a gente precisa, né? A gente tem muito pai, a gente tem muita mãe, às vezes a gente tem a criança que atrapalham, né? Vamos combinar que eles atrapalham bastante, né? Porque eu vejo, assim, a pressão que esse pai faz na cabeça da criança. A criança tá jogando, eu já vi meninos, né, no sub-9 lá dos meus filhos, que param o jogo e olham pro pai gritando. O pai tá dando uma ordem, o treinador tá falando outra coisa e a criança, quem eu vou obedecer nesse momento? Difícil isso. Muito difícil, Vanessa, porque muitos dos pais veem os meninos, né, veem ali os seus filhos como o futuro da família, né?
Então a gente procura também ensinar isso, procura mostrar para os pais, para os responsáveis que tem um processo, né, que a gente tem que acreditar no processo, saber por que aqueles meninos naquele momento, de repente, estão fora de uma relação ou estão com uma minutagem um pouco menor, né, porque o processo ele se inicia com 6 anos, ele não termina com 6 anos. Né? Então a gente acredita que o processo ele vai terminar quando o menino performa no profissional. Né? Então a gente dá todo esse suporte para os nossos atletas, né, justamente por a gente entender que o atleta ele é a parte principal. Né? O atleta é a peça-chave ali do nosso desenvolvimento. Enfatizando que não são vocês os responsáveis por fazer esse trabalho de saúde mental. Tem uma profissional por trás disso, é claro. Tem. Lá no Flamengo, por exemplo, todo atleta que chega no clube, a partir de 6 anos de idade, antes dele começar o processo dele de treinamento, ele passa pelo setor de pedagogia, de serviço social, de psicologia, tem o acompanhamento diário ali com a Rafa, que é a psicóloga. Então a gente está sempre fazendo esse trabalho, porque a gente sabe que é uma pressão muito grande jogar num grande clube, né? Eles estão representando não só o sonho deles, que muitas vezes nem eles sabem falar sobre o próprio sonho, mas o sonho de toda a família, né? Uma expectativa muito grande, e a gente sabe que isso não é fácil para uma criança. Nem sempre eles estão preparados emocionalmente para essa carga, né? E além de jogar num grande clube, acho que vocês falaram muito bem. Eu queria saber se vocês acham que essa expectativa dos pais ela atrapalha muito no desenvolvimento do jogador. Eu queria saber como os pais se relacionam com vocês, né? Como é o relacionamento deles. Então, a gente lá no Fluminense, os responsáveis eles são bem-vindos ao clube. Né? A gente libera para as famílias acompanhar os treinamentos justamente por isso, né? Porque a gente procura ser o mais justo possível. Né? E a gente entende que o pai acompanhando ali o processo, entendendo do processo, né? Vai ver que o que a gente faz ali é para o bem do filho. A gente não está ali para poder fazer nada ruim para o filho de ninguém, né? Porque o sonho da criança, o sonho da família é o nosso sonho. Né? A gente trabalha com base, o nosso sonho é que o menino performe, é que o menino vire um ídolo do clube, né? Jogue no futebol profissional. Né? A gente costuma falar muito isso. Né? O título, quando a gente conquista, é muito bacana, é muito gratificante. Né? Mas quando a gente vê um menino desse, uma sementinha que a gente plantou, chegar no futebol profissional, a gente poder falar, pô, a gente ajudou de alguma maneira, a gente esteve junto em algum momento, isso para a gente, enquanto professor, enquanto educador, é muito valioso. E assim, o Rafa falou muito bem com essa questão de os pais serem bem-vindos. Assim, a gente entende que o pai realmente, como a Vanessa falou, às vezes eles atrapalham muito, mas eu acho que ninguém tem mais poder do que o pai de ajudar, desde que ele entenda o processo, né? Porque eles são as pessoas mais importantes da vida dos filhos deles. Teve um dia que eu cheguei para os meus filhos e falei, vocês gostam ou não que eu grite? Não, a gente não gosta. E aí eu vi uma situação, assim, de crianças que já chegam chorando porque já sabem que os pais vão massacrar literalmente. Esse pai acha que está ajudando, mas não está. Ele não está ajudando. Com certeza. Eu acho que assim, é uma bola de neve, né? Porque eu acho que nenhum de nós, seres humanos, a gente não está preparado para lidar com o erro ainda, né? E quanto mais a gente erra e a gente é pressionado por algum tipo de erro, pior fica, né? A perna fica bamba, a mão começa a suar, e aí tem mais erro, tem mais pressão. Então, assim, é muito importante que a gente também, enquanto profissional, a gente consiga mostrar para os pais qual é esse caminho, como é esse processo, quais são esses obstáculos. Por isso que o Rafa falou, é muito importante. Os pais não são inimigos do clube. Eles são sempre bem-vindos e a gente tem uma relação com eles para que a gente possa estar sempre também trazendo esse tipo de informação. Quando vocês enxergam um jogador, uma criança muito diferente, vocês acham importante segurar ele um pouquinho mais para ganhar um pouco mais de fundamento, ou vocês já sobem esse atleta de degrau? Então, a sua pergunta é muito inteligente, porque hoje em dia, né, falando do futsal, que é a nossa modalidade propriamente dita, a gente tem na Federação de Futsal do Rio de Janeiro a categoria ímpar e a categoria par. Né? O que significa a categoria ímpar e a categoria par? Que o menino sempre joga dentro da idade dele real. Né? Anos anteriores aqui, o que acontecia? Às vezes o menino ele era de uma categoria abaixo e ele jogava na categoria de cima justamente por ele ter uma qualidade maior. Né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente não precisa, principalmente no futsal, queimar essa etapa. O menino que é sub-8, ele não joga no sub-9, ele vai jogar no sub-8 que é a categoria dele. Ele pode até jogar no sub-9 se acontecer algum problema, tiver um jogo do campo e aí chocar os jogos, você precisar abastecer a categoria de cima, mas não é uma coisa que se torna rotina. Se você está ligado aqui com a gente e quer participar do programa, pode vir participar, é bom, você é bem-vindo, é bom demais ter você aqui com a gente. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para que você receba as notificações. Eu sei que você pode estar acompanhando a gente também na Com Brasil, agora a gente está na TV aberta e é bom demais poder ter você aí do outro lado acompanhando a gente. Mas eu quero você participando, então deixe seu comentário aí e encaminhe esse vídeo aí para quem você quiser, para que a gente possa compartilhar melhor esse conteúdo. Em relação a essa postura dos pais, é interessante porque hoje vocês não podem mais, por conta dos empresários, né? E isso começa muito cedo, não dá mais para fazer o que se fazia antigamente, que era roubar de um clube para o outro.
tem um atleta ali se destacando, aí vai lá o Edson, rouba ali do Rafael um atleta. Hoje está mais complicado, um presidente liga para o outro. Então vocês, cada dia mais, têm que buscar esses atletas muito novinhos, é isso? Qual é o segredo? A gente já brigou muito, né, Rafa? Por conta disso aí, de roubar um atleta do outro ali, né? A gente entende que, assim, muitas vezes uma troca de clube tem influência de diversos fatores, né? Às vezes até de logística na cidade que a gente vive. Mas o fato de hoje existir ali quase que um acordo entre os clubes, né? Para que isso não venha a acontecer, eu acho que é muito importante porque faz com que cada vez mais a gente comece a buscar os talentos mais precoces e isso traz uma responsabilidade muito grande para que a gente de fato possa lapidar. Então, assim, a gente fala muito hoje nos grandes clubes em captação. A captação é fundamental de talentos, né? Mas cada vez mais ela anda lado a lado com a parte de desenvolvimento, né? Você precisa descobrir o talento, mas se você não lapidar aquele talento, você hoje tem mais dificuldades para poder trazer um talento mais tardio. E o que faz um jogador vingar? Porque a gente sabe que tem um monte de talento que fica pelo caminho, né? Durante esse processo. O que vocês acham que é fundamental para o jogador chegar no profissional e virar essa chave? Olha, se eu tivesse que definir em uma palavra, eu faria dedicação. Eu acho que você ser dedicado, você acreditar ali, você entender se é aquilo de fato que você quer, né? Porque não é fácil, né? A gente, quando vê um menino virar profissional, ou vê um atleta virar profissional, a gente pensa no hoje, né? Mas a gente não sabe o que essa pessoa passou, né? A dificuldade que é para uma família que às vezes ganha um salário mínimo, né? Pagar transporte numa cidade que, como o Edson acabou de falar, é muito grande, né? A gente tem grandes distâncias. Você imagina um menino que mora em Santa Cruz, Potená e Laranjeiras. É muito longe. Então ele vai ter que gastar o quê? 2 passagens de ônibus, aí tem o responsável, já são 4. Para ir, 4 para voltar, são 8. Bota na ponta do lápis, aí tem um lanche, tem um suco, tem alguma coisa. Então, assim, é muito complexo, é muito complicado. E quando você chega numa determinada idade, você começa a acumular o futsal com o futebol. Então, você automaticamente dobra o teu deslocamento, você dobra o teu gasto, né? Claro que no meio desse processo tem as ajudas de custo que os clubes ajudam, que os clubes ofertam aos seus atletas, mas que muitas das vezes também não é o suficiente, né? Porque muitas das vezes o menino ele ganha menos de ajuda de custo do que ele gasta. Então, assim, é um processo de fato muito árduo, de acordar cedo todo dia, de você se dedicar a ponto de você perder a sua adolescência, você perder a sua juventude, né? Porque quem se dedica não vai para noitada, não vai para balada, não vai sair, não vai fazer uso de bebida alcoólica e por aí vai. Então, eu acho que a dedicação, o foco é muito importante. E isso tudo passa por trás também do apoio familiar. Eu acredito que, assim, como o Rafa falou, a dedicação é fundamental, mas a gente hoje fala muito, não sei se vocês já ouviram falar sobre o atleta do futuro. Quem é o atleta do futuro? Eu acho que está muito relacionado à mentalidade, sabe? Porque nessa trajetória que é tão longa, você vai passar por momentos de muita alegria, mas você vai passar por grandes frustrações. E eu acho que o atleta que mentalmente é forte, ele aprende a lidar melhor com as frustrações que vão acontecer nessa trajetória. E eu acho que por mais que o talento seja imprescindível, a qualidade técnica, a capacidade tática de um jogador, a mentalidade de um jogador hoje é fundamental. Talvez esteja até na mesma escala de importância. Então, às vezes, um cara que se esforça mais acaba ultrapassando esse cara que tem um talento já. Messi, Cristiano, seria isso? Messi para mim, nasceu com um talento fantástico e o Cristiano se esforçou para chegar lá. É tão talentoso. Mas eu acho que nós estamos falando de 2 gênios, né? Cada um com as suas, né, qualidades, enfim. Mas eu acho que, assim, o exemplo disso, de repente, seria algum atleta profissional, que eu, até por questão de ética, não vou falar aqui, mas que, de repente, performou, e a gente se questiona, como é que esse cara chegou numa seleção? Como é que esse cara ganhou o que ganhou? Não joga nada, só corre, só bate, só isso, só aquilo, né? Porque a gente do lado de fora também, do lado de fora é fácil falar, né? Mas a gente não sabe os processos que o cara passou para chegar até ali. Bater é muito fácil, né? E o próprio mundo que a gente vive hoje, eu acho que a gente tem um exemplo que ele vai ser exemplo por muito tempo para todos os jovens que sonham ser um jogador de futebol, que é o Vinícius Júnior, né? Por ter chegado no clube em que chegou, na situação que chegou, passando tudo que vem passando e jogar numa Copa do Mundo em alto nível, decidir uma Champions League com a camisa pesada que ele veste hoje. É fruto do trabalho dele, é fruto do talento dele, mas é fruto de uma mentalidade muito vencedora,
né? E isso daí, hoje, para um jogador de alto nível, é fundamental. O Vinícius vive sob pressão na Espanha desde o primeiro momento que ele chegou lá, né? Que ele teve que ir para o Castilho, que é o Real B, se destacou no Real B e hoje no Real Madrid, no maior time do planeta, sofre pressão também por conta das torcidas adversárias. Então a mentalidade dele é muito importante para ele não se deixar levar, né, por essas situações. E eu queria trazer aqui um assunto que eu, pessoalmente, eu tenho muita dúvida, né? Vocês trabalham no início, né? No início da formação dos jogadores brasileiros. E na ponta do futebol brasileiro a gente vê carências. Eu queria saber de vocês, qual a posição mais carente que vocês veem assim, na base? É a lateral, que a gente vê muita carência, por exemplo, na seleção brasileira? Boa pergunta, né? Porque eu acho que isso é o debate que a gente tem principalmente nos grandes congressos de futebol de base. Né? Eu vou te falar o que eu penso com relação a isso, porque eu acho que nós não estamos formando mais camisas 10. Isso é uma coisa que me preocupa. Né? Se a gente for andar um pouquinho para trás, a gente vai lembrar do Djalminha, a gente vai lembrar do Rivaldo, a gente vai lembrar do Ronaldinho Gaúcho, a gente vai falar do Paulo Henrique Ganso, que para mim daí é o último aí dessa safra, o próprio Everton Ribeiro do Flamengo é um jogador que tem essa característica, mas e aí? Cadê os outros? Eu acho que a gente tá indo por um caminho muito de mercado europeu, né, de jogador com característica de Europa, jogador com perfil longilíneo, jogador com perfil grande, de passada larga, pontas que vêm marcar lateral a todo momento. E eu penso que isso nunca foi a nossa característica. Eu acho que o futebol brasileiro nunca foi dessa maneira. Né? A gente sempre teve ali, por hábito, formar o jogador do enfrentamento, o jogador do 1 contra 1, o jogador que decidia no improviso. Jogador criativo, né? Que a gente não vê muito. Exatamente. Mais. E hoje eu acho que a gente... E se você for olhar os sistemas táticos dos grandes clubes do Brasil, você vai ficar procurando camisa 10. E você vai ter dificuldade de achar. Eu acho que a gente, assim, cara, essa questão da posição em si, eu acho que tem se tornado um problema. O camisa 10 realmente é uma função. Eu acho que o futebol mudou muito, né? A estrutura que as equipes jogam mudou muito, então a gente não vê mais tanto esse papel do camisa 10. Mas eu acredito que principalmente na iniciação, ali na base, quando a gente começa a buscar muito o jogador da posição, da função, eu acho que a gente fecha o olho para o talento. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que voltar a olhar para o talento, porque às vezes um baita talento que é um terceiro, quarto reserva no ataque, ele pode ser um baita de um lateral. O futebol hoje é muito dinâmico, né? Tem troca de posição o tempo inteiro, então acho que se prender muito a isso também é ruim, né? Quantos atletas começaram numa posição e acabaram se dando bem em outra no andar da carruagem aí? No Flamengo a gente tem um exemplo também que é muito forte, que é do Adriano, né? Imperador. O Adriano foi lateral esquerdo, né? Nas categorias menores, e um lateral esquerdo que, assim, talvez não se imaginasse, por mais que tivesse projeção dentro do clube, que fosse se tornar o que se tornou. E quando ele muda de posição, vai jogar no ataque ali, ele se torna o imperador, um jogador de seleção brasileira, mundialmente famoso. Vocês também fazem esse trabalho de enxergar essa mudança de função? Vocês conseguem mexer nisso também? Esse jogador aqui, esse atleta pode render mais aqui? Vocês também fazem esse trabalho? Eu costumo dizer que quando o menino está na iniciação, você precisa fazer com que ele vivencie tudo. Né? Então, assim, você não pode taxar um menino de 7 anos, de 8 anos, de 6 anos, que ele é da posição XYZ. Justo. Né? Eu acho que você precisa fazer com que esse menino vivencie todas as experiências. Né? E isso é uma coisa que a gente acredita no Fluminense. Né? A gente, de fato, tentar extrair o melhor desse menino, né? Extrair o melhor desse atleta, para que a gente possa tentar ser mais assertivo. Né? Lembrando que todos os processos, né, têm erros. Né? Os erros eles fazem parte de todos os processos. Né? Ninguém acerta 100%. Né? Mas a gente procura, diante disso, minimizar. E quando a gente entrega os meninos para Xerém, né, quando os meninos passam do futsal para o futebol, a gente faz um relatório onde a gente pode, né, sugerir que aquele menino, pela performance no futsal, né, jogue no campo na posição XYZ. Mas isso é uma coisa que os profissionais do futebol, né, direcionam lá. Por exemplo, a gente tem meninos no futsal que são excelentes pivôs, né, que é como se fosse um atacante no futebol de campo, para quem não sabe, e o menino no futebol de campo ele é zagueiro. E é um baita de um zagueiro. Interessante então, assim, isso, né? São coisas inversamente proporcionais. Acho que só de passar pelas vivências, né, que eles vão passando ali, isso daí é muito importante, porque hoje eu acho que os principais jogadores do futebol mundial não jogam em uma função só, uma posição só. Né? A gente vê as grandes equipes do futebol europeu, por exemplo, tendo uma rotatividade muito grande. Né? Então eu acho que a gente identifica característica no jogador. Né? Você consegue perceber conforme eles vão crescendo se o jogador é um jogador de enfrentamento, se o jogador é um jogador de velocidade, se ele é um jogador que realmente ganha duelos defensivos ou ofensivos.
e aí a gente vai construindo em cima disso para que ele não seja especializado precocemente. O Rodrigo Góes, do Real Madrid, é um grande exemplo disso. Joga aberto na ponta, joga de centroavante, faz bem o pivô, é um ótimo exemplo. Vocês, como é que eu posso dizer? Vocês conseguem enxergar, porque muita gente fala que existem muitos cristianos no mundo, muitos Neymar, enfim. Vocês conseguem enxergar isso, que realmente existe muitos jogadores com muitos talentos, mas por conta da mentalidade não chega? Ou o Neymar, o Messi e o Cristiano é um caso à parte? Mas você fala o que relacionado à mentalidade? Imaturidade? Não aguentar a pressão. Psicologicamente, não tem inteligência emocional. Eu acredito que tem muito. Eu acho que assim, a gente está passando por um momento, né, que a gente vê algumas carências, como foi falado aqui, mas quando a gente que vive as categorias iniciais ali, a gente está trabalhando diariamente, eu acho que o que não falta é talento, né, pelo nosso país. A gente tem jogador ali para ser formado a rodo, só que, de fato, eu acho que o caminho, né, ele tem muitos obstáculos, né? Os principais deles interferem na questão emocional, na questão mental do atleta, e eu acho que isso é um fator que acaba virando uma zona de corte para o atleta que vai chegar ao alto nível ou não. A gente vê vários jogadores que são tratados como craques na iniciação, nas categorias iniciais, e acabam não chegando. E outros jogadores que às vezes você fala assim, é um bom jogador, pode ser que vá, pode ser que não vá, e deslancha com um papel de protagonista. Como se prepara um garoto da base para que ele faça essa migração para o profissional e não seja queimado, já incinerado na estreia dele? É difícil, né? Porque, ele já cresceu num time grande, ele joga num time grande, ele teoricamente está habituado com a pressão, só que não. De repente ele estreia num clássico, num Maracanã lotado, rola uma pressão. Então, Vanessa, esse é um assunto muito, muito delicado, né? Porque, assim, vamos fazer aqui um paralelo rápido. O menino, ele dorme ganhando X reais por mês, ele acorda na capa do maior jornal da cidade e passa a ganhar 300X por mês. Tipo, ganhou na Mega Sena do nada. Do nada. E aí, qual é a estrutura dele para ele administrar esse ganho da noite pro dia? E aí a gente está falando da parte financeira, entre aspas, do lado bom. E aí vem o lado ruim. Ele passa a ser reconhecido na rua, a torcida organizada cobra ele, a torcida do rival não gosta dele porque ele faz gol no time que o cara torce. Então, assim, é uma coisa muito difícil, né? E por isso que cada vez mais eu costumo citar que a parte da psicologia é muito importante no departamento de futebol, né? E quando eu leio notícias que a seleção brasileira não enviou um psicólogo para a Copa do Mundo, isso me deixa preocupado, porque como é que a nossa maior competição, você não tem um profissional tão importante que é um psicólogo na sua comissão, né? Então, assim, isso de fato é muito complicado, porque os clubes hoje, qual é a solução financeira dos clubes? É a base. Então, o clube tem que recorrer à base, né? Então, o Fluminense, que é um clube muito formador, né? A gente fala que as pessoas perguntam que água que tem em Xerém, porque o Fluminense todo ano revela 3, 4 jogadores, performam no profissional, são vendidos para a Europa, o time vai enfraquecer. Vai na base, puxa mais 3, 4, enfim. Qual assim, é o percentual desse aproveitamento? Dos moleques que começaram lá com 5, 6 anos de idade, qual o percentual desses moleques realmente permanecem no Fluminense hoje e são aproveitados no time principal? Olha, Vanessa, vou te dar um exemplo rápido, bem rápido. Hoje no profissional nós temos o Arthur, nós temos o Kaique, nós temos o Alexander, que foi campeão sul-americano agora na seleção sub-20, e são meninos oriundos do Fluminense Futebol Clube com 8, 9, 10 anos de idade. Então passaram por todo esse processo que a gente está falando aqui, performaram nas categorias próximas ao profissional, 17, sub-20, e já estão integrando o elenco profissional. Então a gente consegue fomentar em Xerém, né, mandar os meninos para Xerém, apresentar os meninos para Xerém, que é o nosso centro de treinamento de futebol, e a gente consegue fazer com que esses meninos cheguem no profissional e performem no profissional. E se a gente for andar um pouquinho para trás, a gente vai falar de Luiz Henrique, enfim, vai falar de outros meninos que foram vendidos há pouco tempo que a gente conseguiu suprir as necessidades. Qual é a sensação que vocês têm de ver um jogador no profissional que passou pela mão de vocês, que passou por todo esse processo? O que vocês sentem vendo aquele cara jogando e botando meio mundo no bolso? Cara, eu acho que isso aí é maior do que qualquer troféu. Né? Maior do que qualquer troféu, porque a gente sabe o quanto de coisas esses meninos passam para chegar ali. Né? A gente vive um pouquinho disso. Então, assim, dentro desse processo que eles passam ali, eu acho que a gente tem a obrigação, o dever de transformar esse processo em prazeroso. Eles têm o privilégio de estar jogando bola como profissão.
né? Então, quando a gente vê que com todas as dificuldades, com toda a pressão, com toda a responsabilidade que tem, né, de vestir uma grande camisa, de suprir o sonho da família, de tudo isso, quando eles conseguem se divertir, eles conseguem criar essa casca, essa estrutura e chegar lá em cima e conquistar, como a gente vê para o grande público o João Gomes, que para mim continua sendo Joãozinho, né? Porque desde pequenininho Passou na tua ali, mão, passou pela tua mão. a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele desde os 8 anos ali, até teve um título muito marcante de sub-9 no futsal, que assim, ele era um espoleta, né? Então ele pegava a bola e ele envolve tudo que eu falei aqui, não só da qualidade técnica, mas da personalidade, da atitude, sabe? Então representa muita coisa você ver ele lá. E representa mais do que isso, representa a oportunidade de usar um atleta desse como exemplo para os outros meninos. Olha só como é possível fazer esse caminho, com todas as dores que tem, né? Com toda a resiliência que é necessária. Bom, para fechar, eu queria que vocês dessem um recado. Pode ser olhando para aquela câmera ali. Começa com você, Rafael. Olha para o menino e diz: o que você precisa ter, garoto, para você chegar lá? Fala ali. Então, você que sonha ser um atleta de futebol profissional, primeira coisa que você tem que ter é muita dedicação, né? Muito foco, respeitar o responsável, respeitar o treinador, né? Entender que o profissional que está ali tem o mesmo sonho do que você, né? Você quer ser um jogador profissional e nós trabalhamos com a formação, a gente também quer que você chegue no profissional, que você performe, para que a gente também possa fazer o nosso gol, né? O nosso gol é quando a gente vê um atleta que passou pelas nossas mãos, performando no nosso clube, e quando performa na seleção, é melhor ainda. E aí, qual o segredo, Edson? É difícil falar um segredo, mas se existe esse sonho, se já está nesse caminho, né, que é tão difícil essa estrada, eu acho que é importante que a gente dê muito valor às coisas mais importantes da nossa vida, além do futebol, além de jogar bola, que são a família, as pessoas. Então valores e princípios éticos, né, como educação, respeito, empatia, são coisas que vão fazer com que sejamos cada vez mais reconhecidos como pessoas, como seres humanos e também como profissionais. Muita capacidade de se adaptar, né? Muita resiliência e muita paciência. Essa eu acho que é uma palavra-chave, porque a estrada é longa e quem não tem paciência acaba não chegando tão longe, né? Conversamos com o Edson e também com o Rafael, que são os responsáveis pelo futsal, pela base do futsal do Flamengo e do Fluminense. E para você que ficou com a gente até agora, a gente agradece aí a audiência, a parceria. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no Resenha Loading. Se você é jogador caro, a base vem forte, só vem. Eu quero você com a gente aqui fazendo parte do canal. E a partir de agora, a gente está também na TV aberta, na rede Com Brasil e no YouTube. Vem, só vem.